Será que a ciência é a resposta para todas as questões humanas? Será que apenas o que é conhecimento científico pode ser considerado conhecimento de fato? Para muitas pessoas, sim. Mas será que isso é verdade? Bom, a isso dá seu nome de cientificismo. O cientificismo é uma forma de positivismo, que você já deve ter ouvido falar. Positivismo é uma tendência, é um modo de pensar, uma tendência intelectual ou filosófica que postula que a única forma de conhecimento verdadeiro é o conhecimento científico. O cientificismo, ele vai mais ou menos nesta mesma linha, embora não postule exatamente que o conhecimento científico seja a única forma de conhecimento, mas propõe a superioridade da ciência sobre todas as outras formas de compreensão humana da realidade, seja através da religião, filosofia, metafísica, etc. Mas será que isso é uma verdade? E mais, será que esta é uma verdade científica? Bom, para algumas coisas, eu acho que sim. Todos confiamos em larga medida no mundo moderno no conhecimento científico, seja na física, na engenharia, medicina e afins. Tanto é assim que atravessamos pontes sobre vales imensos, a gente sobe em aviões sem ter qualquer conhecimento de física ou engenharia e tomamos medicamentos que o médico nos indica sem saber o que a gente está ingerindo. Isso de alguma forma sugere que a gente confia bastante neste conhecimento científico. Contudo, isso não significa dizer que apenas o conhecimento científico seja a resposta para tudo, porque não é. Há limitações e os cientistas sabem disso. Agora, além sobre isso, eu me deparei com a explicação do John C. Lennox, um professor emérito de matemática na Universidade de Oxford, e membro emérito em matemática e filosofia, filosofia da ciência, no Green Templeton College, também na Universidade de Oxford. Ele sugere uma metáfora que é muito interessante para explicar a limitação do conhecimento científico. Obviamente, eu não preciso nem dizer se ele é um acadêmico, praticante, ativo, ele é efetivamente um pesquisador, um acadêmico, ele é um fã da ciência, e ele trabalha em uma área que trabalha com provas, porque se tem uma ciência que trabalha com provas, é a matemática. Portanto, o que ele propõe não é uma crítica à ciência em si, mas apenas a esta abordagem filosófica que é comumente confundida como sinônimo de ciência, que é o que eu citei há pouco, o cientificismo. Porque a ciência, como método, é uma coisa, mas a crença de que apenas o conhecimento científico é válido, que é o que o cientificismo sugere, é outra bem diferente. Para explicar isso melhor, eu vou usar a minha mãe de exemplo. Diante de toda a crise econômica que o Brasil passou no começo de 1990, a minha mãe, que era professora da Prefeitura de São Paulo e também uma excelente cozinheira, começou a fazer bolos para fora, para que a nossa casa tivesse uma renda extra. Então, eu quero que você imagine que a minha mãe fez um bolo de morango, que era uma de suas especialidades. Agora, imagine que eu leve este bolo que a minha mãe fez para um grupo de cientistas de primeira linha e peço que eles me expliquem o bolo. Bom, os especialistas vão falar das suas áreas, Os caras da nutrição vão me falar sobre uma explicação sobre a quantidade de calorias do bolo e os valores nutricionais. Os bioquímicos nos darão informações sobre a estrutura das proteínas, das gorduras e dos demais ingredientes lá do bolo. Os químicos, eu imagino que me darão informações precisas sobre os elementos químicos envolvidos na produção daquele bolo. Os físicos, eles podem analisar o bolo em suas partículas fundamentais e os matemáticos podem me apresentar um conjunto de elegantes equações que descrevem o comportamento daquelas partículas. Muito bem. Feita todas estas análises, nós sabemos por que o bolo foi feito? O que eu quero saber é o seguinte: agora que todos esses especialistas descreveram o bolo de acordo com o que eles têm de mais
conhecimento mais moderno em ciência, podemos dizer que o bolo foi explicado por completo? Olha, eu não tenho dúvidas de que eu recebi uma descrição de como o bolo foi feito e de como seus vários elementos se relacionam entre si. Mas suponhamos que eu lhes pergunte uma questão derradeira. Por que o bolo foi feito? Eles não têm como saber tal resposta. Não porque eles são, de alguma forma, incompetentes ou porque a ciência não funciona. Nada disso. Eles não podem responder a pergunta apenas porque as suas respectivas disciplinas usam métodos, o método científico que visa responder como o bolo foi feito e do que ele é feito. Mas não podem dizer muita coisa sobre o porquê dele ter sido feito. A ciência explica muito bem como as coisas funcionam, mas não pode nos dizer muito sobre o propósito delas existirem. Neste caso, a única maneira que temos para obter uma resposta convincente depende de conseguirmos uma possível revelação que só a minha mãe, que fez o bolo, que poderia dar. A razão do bolo ter sido feito poderia ser porque a minha mãe precisava de dinheiro e vendeu o bolo. Ou o propósito do bolo existir pode ser um aniversário, minha mãe fez o bolo para dar de presente. Perguntas sobre o porquê das coisas existirem, elas são capciosas. Por exemplo, pergunte para diferentes físicos, faça esse experimento, se um elétron existe de fato. Eles te dirão que sim, que não, que depende do que você quer dizer com existir. E aí você percebe que a definição de existir é uma questão filosófica. Quer ver? Deixa eu dar um outro exemplo. Imagine que eu pergunte a um cientista a seguinte questão. Imagine que eu veja ali um broto de feijão que nasceu num jardim. E aí eu me viro para o cientista que cuida desse broto e pergunto assim: por que este broto de feijão cresceu? E, surpreendentemente, este cientista me responde: porque o gato pegou o rato. Ora, sinceramente, isso não faz o menor sentido. Parece uma conversa de louco, né? Que tipo de resposta é essa? Eu não iria entender nada. Mas, embora soe estranha, dependendo da perspectiva que você olha a mesma questão, esta resposta que ele deu pode fazer todo sentido. Isso porque, quando o assunto é ciência, principalmente em ciência, a gente tende a pensar a existência das coisas através de uma cadeia de causalidade em termos positivos. Por exemplo, neste caso, a resposta mais óbvia seria explicar como o broto cresceu, dada a cadeia positiva de causa e efeito que permitiu o feijão germinar. O que eu quero dizer com isso? O broto de feijão cresceu porque continha em si o potencial de germinar, potencial que foi atualizado por alguma outra coisa, como o solo fértil, a luz solar, a água, etc. Ou seja, um biólogo me explicaria este processo de uma certa forma, um químico de outro, um físico falaria de outra perspectiva e todos estariam corretos nas suas respostas particulares. Eles me explicariam as condições que agem ativamente ou positivamente na cadeia de causa e efeito que explica como esta mudança se deu. Como, por exemplo, descrevendo como uma coisa interagiu com outra coisa, o broto interagindo com o solo fértil, ou como um evento interagiu com outro evento, como o evento da chuva que surgiu e cessou, mas regou o solo, ou como uma propriedade de algo interagiu com outra propriedade de algo, a propriedade da luz interagindo com a propriedade do vegetal de fazer fotossíntese, ou talvez de um estado com outro estado, por exemplo, o estado do solo que influenciou o broto de feijão, e não raro, tudo isso junto ao mesmo tempo agora. Tudo isso são condições positivas de causa e efeito. É o jeito mais intuitivo de pensar como as coisas funcionam. Mas existem condições que podem estar no plano de fundo da existência que não damos atenção.
por não haver uma relação direta no sentido que citamos acima, mas que podem ser uma causa negativa, que é o termo usado em filosofia, por exemplo, quando a ausência de algo e não a sua presença é a condição que permite que algo aconteça. Imagine que temos um rato que se alimente de sementes. Todos os brotos que eram plantados ali eram comidos por este rato, e assim nenhum broto chega a crescer. Agora, sem a presença do rato, o processo natural desta semente seria brotar e crescer, dadas as condições certas, que a gente já viu, do clima, água, solo. O fato de um outro elemento ter entrado no sistema, um gato que apareceu na região, e o fato do gato pegar o rato antes dele comer esta semente, é uma causa negativa que explica, de uma outra perspectiva, porque o broto nasceu da semente. Então, quando eu pergunto por que o broto do feijão cresceu, uma forma de explicar isso é dizer que ele cresceu por causa das condições propícias, como solo fértil, luz solar e ter sido irrigado pela água da chuva e assim por diante. Tá certo? Mas o cientista com inclinação filosófica também estava certo ao me dizer que o broto germinou porque o gato pegou o rato. É uma outra forma de pensar. Agora, imagino eu, uma resposta assim já não parece mais tão maluca, não é mesmo? Você quer ver um outro exemplo simples que a gente pode dar? Imagine que você pergunte por que a água está fervendo naquele bule. Uma resposta possível é dizer que a energia do calor da chama do gás que está queimando está aquecendo a base de cobre daquela chaleira, agitando assim as suas moléculas, aumentando a entropia no sistema, e isso aquece a água, que é o calor. Ou eu posso dizer que a água está aquecendo simplesmente porque eu estou com vontade de tomar café e aqueci a água. Ambas explicações estão certas e ambas são plenamente racionais. Uma explica como a água está fervendo, e a outra explica a razão pela qual ela está fervendo em primeira instância. As duas explicações não são conflitantes. Na verdade, elas são complementares. Uma trata de causas inanimadas, imanentes àquela substância, e outra explicação trata de causas pessoais. Eu estou falando tudo isso para demonstrar que uma explicação científica não é a única explicação racional possível para um evento. Quando alguém tenta explicar a existência do universo como sendo meramente produto das leis da natureza, tal pessoa está apenas descrevendo as leis que explicam como o universo funciona, mas não está falando muita coisa sobre o porquê o universo existe ou porquê as leis são assim e não de qualquer outra forma. Por exemplo, você saber e descrever a lei aritmética que diz que 1 mais 1 é igual a 2 na matemática, não vai fazer isso aparecer R$2 na sua conta. Você sabe que é assim que as coisas funcionam, mas ainda assim você vai precisar arrumar uma forma material de colocar 2 moedas em sua conta para ter R$2 na sua conta. Saber que 1 mais 1 é igual a 2 não ajuda. Leis não explicam a existência das coisas e muito menos as trazem à existência. Apenas descrevem como o processo se dá. Sobre isso, o físico Richard Feynman, prêmio Nobel de Física, escreveu o seguinte em seu livro O Significado de Tudo, Reflexões de um Cidadão Cientista. Eu vou ler. O fato de efetivamente existirem regras a verificar é uma espécie de milagre. De ser possível encontrar uma regra, como a lei do inverso do quadrado para a gravidade, é um tipo de milagre. Não é nada compreensível, mas leva à possibilidade de predição. Significa que isso lhe diz o que você esperaria acontecer em um experimento que ainda não fez. Ou seja, a própria existência das leis na natureza é um mistério em si. Por quê? Pois leis sugerem uma ordenação. Aliás, é justamente a crença de que o universo é ordenado e que ele obedece a determinadas leis que permite que a ciência exista e faça previsões. Isso pode parecer qualquer coisa banal, mas não quando você para e pensa a fundo sobre tais implicações.
O próprio fato de essas leis poderem ser formuladas matematicamente por uma mente humana era para Einstein uma fonte constante de deslumbramento que ele mesmo admitia pareciam apontar para algo além do universo físico, para algum espírito muito superior ao do homem, como ele mesmo escreve. Essa foi a resposta que ele deu em 1936 por uma carta de que um estudante lhe perguntou se cientistas oravam. Eu vou ler para vocês um trecho dessa carta. Ele afirma o seguinte: qualquer um que seriamente se dedica à ciência é convencido de que um espírito se manifesta nas leis do universo, um espírito muito superior ao do homem e diante do qual nós, com nossas modestas competências, devemos nos sentir humildes. Então, voltando ao bolo da minha mãe, quando perguntamos aos cientistas qual é a razão do bolo existir, eles não têm como responder isso. Se a minha mãe não nos der a sua resposta, se ela não contar a razão pela qual ela fez o bolo em primeira instância, temos de admitir o simples fato de que nenhuma quantidade de análise científica poderá colocar luz sobre esta questão. Mas é mais ou menos isso que propõem muitos cientificistas, como é o caso do famoso Bertrand Russell, um gênio, influente, matemático, filósofo, historiador, ensaísta e lógico que viveu no século XX. Ele sugeriu que, devido ao fato da ciência não poder nos dizer por que minha mãe fez o bolo, nós devemos nos contentar com o fato de que não podemos jamais saber por que ela fez o bolo. Bom, isso é evidentemente falso, por uma simples razão: nós podemos saber a resposta, desde que a minha mãe nos diga a razão pela qual ela fez o bolo, e para isso nós precisamos perguntá-la. Portanto, esta ideia de que a ciência, e apenas a ciência, é o único caminho para a verdade, é, em última instância, uma afirmação de base filosófica e não científica. E, ademais, incondizente com a própria natureza da ciência. E olha, não sou eu que digo isso. Na verdade, qualquer pessoa treinada em ciência, e que não seja adepta do cientificismo, obviamente, irá concordar com este fato. Por exemplo, eu vou ler para vocês o que disse o Prêmio Nobel de Física, que inclusive nasceu no Brasil, Peter Medawar, no seu livro Conselhos para um Jovem Cientista, quando ele fala exatamente sobre os limites da ciência. Ele diz assim: a existência de um limite para a ciência é mostrada claramente por sua incapacidade de responder a elementares perguntas infantis relacionadas à origem e finalidade, tais como é que tudo começou, para que estamos todos aqui, qual é a razão da vida. Um outro autor que eu gosto muito, o cientista Francis Collins, o diretor do projeto Genoma Humano, de decodificação do genoma humano, ele também vai na mesma linha. Ele diz o seguinte, e me permita ler mais um trecho. O cientista é incapaz de responder a perguntas como por que o universo passou a existir? Qual é o significado da existência humana? No fundo, tudo isso que a gente está comentando leva à questão: o que é ciência? Contrariando o senso comum, a verdade é que há um longo debate sobre o que é ciência dentro da filosofia da ciência. E, por incrível que pareça, não existe uma única definição aceita de método científico, embora certos elementos surjam regularmente em tentativas de descrever o que envolve a atividade científica. Por exemplo, o modelo mais aceito, e que eu pessoalmente também classifico como ciência, é o método cíclico e evolutivo, que parte de uma hipótese, daí para um experimento que recolhe dados, reúne novas evidências, essas evidências vão gerar uma nova versão daquela hipótese inicial modificada, formula-se uma nova teoria que tem alguma previsibilidade passível de ser testada, encontra-se uma explicação e assim por diante. Vai evoluindo dessa forma. Mas há quem afirme, por exemplo, que a ciência, por definição, trata apenas do que é natural, do que é replicável e do que é regido por lei. Essa é a definição, por exemplo, do filósofo da ciência Michael Ruse. A fraqueza mais óbvia dessa definição é que, de acordo com ela própria, a cosmologia não seria considerada ciência. Como você replicaria o Big Bang em um laboratório? Não dá. Então, o que isso nos diz? Que esta dicotomia
que prega a incompatibilidade entre fé e ciência, ou filosofia, metafísica e ciência, é falsa. Não há qualquer incoerência entre um cientista ter as suas crenças metafísicas, filosóficas ou religiosas e sua atuação científica, desde que ele saiba separar os campos. Mas é exatamente isso que alguns cientificistas se propõem a fazer quando especulam sobre tal coisa. E aí eles misturam as coisas. Quando, por exemplo, Stephen Hawking sugere no seu livro que as leis da física são suficientes para explicar o surgimento do universo, e daí ele salta para uma conclusão que, portanto, Deus não existe, declarando o seu ateísmo e propondo que é preciso escolher entre a ciência ou Deus, ele está apenas especulando sobre as suas crenças filosóficas e não expressando uma verdade científica. Agora, parte do problema é que muitas pessoas, os leigos principalmente, consideram todas as afirmações de cientistas como fruto da autoridade científica, simplesmente porque foram emitidas por um cientista. Ninguém que conhece minimamente um método científico, muito menos qualquer cientista sério, aceita a opinião de um outro cientista apenas por ele ser cientista. Para ver isso na prática, basta ver como são conduzidas bancas de mestrado ou doutorado, que são a entrada para a academia. O próprio método científico, ele foi concebido em uma forma de ceticismo que é antigo, é o ceticismo grego, pirrônico, que visa minar argumentos de autoridade. Este ceticismo grego, pirrônico, ele ficou famoso por ser cético em relação às próprias ideias antigas da Grécia. E ele tinha como base, se eu puder resumir, em 4 princípios. O primeiro é a rejeição da autoridade como uma base legítima para conhecimento. Não importa a autoridade, quem fala, não importa quem você é. 2, um comprometimento com a razão para questionar todo o conhecimento recebido, independente de quem. 3, a primazia da nossa experiência pessoal em nossas vidas cognitivas. E 4, uma tentativa de sempre tentar minar ou demandar justificativas para qualquer afirmação feita, independente de quem a tenha feito. A ciência moderna, ela nasce sob tais bases, inspiradas por esse ceticismo grego. A ciência é cética por natureza. Por isso, com o tempo, as pessoas realmente treinadas em ciência sabem diferenciar bem o que é uma opinião emitida por cientista do que é de fato conhecimento enunciado pela autoridade científica. E aqui também cabe um comentário a mais, para eu ser justo com o Bertrand Russell, que eu comentei lá atrás, né? Ele não é exatamente um cientificista, né? Ao menos ele não classificava a si próprio como cientificista, e ele próprio deixa isso claro em alguns de seus textos, de que não aprovava esta ideia de cientificismo pleno. O que ele defendia é que o conhecimento definitivo pertencia à ciência, embora ele assumisse que muitas das questões mais interessantes estão situadas completamente fora do escopo da ciência. Por exemplo, o Russell ele afirmava que o mundo é claramente dividido entre mente e matéria. Então, ele se perguntava, o que é mente? O que é matéria? O que significa existir? Será que as leis da natureza existem de fato ou nós que acreditamos nelas devido ao nosso amor pela ideia de ordem? Outra pergunta interessante que Russell se fazia: o homem é o que parece aos olhos do astrônomo um diminuto bloco impuro de carbono e água arrastando-se sobre um minúsculo planeta sem importância? Ou será que ele é o que se parece para Hamlet? E aqui ele faz uma alusão, essa é uma pergunta dele mesmo, ele faz uma alusão à passagem no ato 2, cena 2 de Hamlet, na qual ele fala com espanto, né? Que obra-prima o homem, que nobre pela razão, quão infinito pelas faculdades, como é significativo e admirável na forma e nos movimentos. Nessa passagem, o Hamlet reflete sobre a natureza da humanidade e as contradições do seu comportamento. Shakespeare, né? Gênio. Ele se maravilha com a complexidade dos seres humanos, reconhecendo a sua inteligência, beleza, as qualidades nobres, mas também lamenta a sua capacidade para o engano e crueldade.
A citação faz parte da contemplação mais ampla de Hamlet sobre a vida, sobre a morte, os dilemas morais que moldam a experiência humana. Então, o que o Russell está perguntando é isso: o homem é este amontoado de átomos de carbono, fruto do acaso que vive em um pedaço de poeira cósmica, irrelevante no universo, ou é este que Hamlet vê, uma obra-prima? Russell faz mais perguntas. Há um estilo de vida que é nobre e outro é vil? Ou todos os estilos de vida são simplesmente fúteis? E o próprio Russell então conclui: para perguntas desse tipo não se pode achar nenhuma resposta no laboratório. Todas as perguntas ele que propôs e ele chega a essa conclusão. Isso tudo que estamos falando não é novidade. É um conhecimento filosófico milenar proposto por Aristóteles há 2.400 anos. Aristóteles, ele sugere que tudo que existe possui 4 causas, que eu já comentei em outros episódios no meu canal do YouTube e aqui nesse vídeo eu vou falar um pouquinho, né? A primeira causa é material, ou seja, o material que compõe o bolo que a minha mãe fez, o chocolate, a massa, etc. A segunda causa é uma causa formal, é a forma que os materiais são modelados, como a forma do bolo. Minha mãe dá uma forma para aquele bolo, que é a terceira causa, a causa eficiente do bolo, o trabalho da minha mãe na cozinha para trazer ao bolo à existência. E por fim, nós temos a causa final do bolo, o propósito para qual o bolo foi feito, como o aniversário de alguém que encomendou o bolo para minha mãe, etc. É esta causa final que tem a ver com o propósito do porquê algo existe, que está fora do escopo da ciência. Uma das respostas para este fato reside no argumento de que, filosoficamente, a ciência abandonou a ideia de estudar a causa final das coisas e o seu propósito, porque muitos historiadores, muitos cientistas modernos simplesmente abdicam da ideia de propósito. As coisas não têm um propósito. Agora, por que isso acontece? Porque muitos filósofos e cientistas modernos, principalmente na transição lá atrás entre o mundo medieval e o moderno, eles simplesmente assumiram que não há qualquer propósito na natureza, não há propósito, não há finalidade, não há nada que guie ou direcione o processo das coisas, que segundo esta visão estritamente materialista, acontecem de forma aleatória. Mas aqui temos uma pegadinha, que eu vou dar o gancho para o próximo vídeo. Quando os cientistas usam a palavra aleatório, eles não a usam no sentido de algo não causado, não planejado ou inexplicável. Simplesmente significa eventos não correlacionados. Agora, como eu pretendo demonstrar num próximo vídeo, eventos aleatórios não necessariamente significam eventos que existem sem um propósito, sem serem guiados de alguma forma. Eles podem ser. A gente talvez não saiba só. Mas isso é um tema para o próximo vídeo. Acho que por hoje tá bom. Obrigado por acompanhar até aqui. Até o próximo.